Por quê? Em países onde é mais comum os veículos automáticos, naturalmente os processos de formação de condutores se focam nisso. Não sei precisar, mas é bem possível que num país como os Estados Unidos, em alguns estados lá tem claro, diferenças, né? Mas é bem possível que você faça uma opção, né? Não, eu vou, quando me tornar condutor, conduzir um veículo de câmbio automático. Então você faz todo o processo no veículo de câmbio automático. E se por acaso vocês, não, eu vou dirigir um carro esportivo, que quase todos os carros de câmbio manual lá Sim. é porque por essas questões, né? Por ser esportivo. Aí possivelmente você vai fazer, até quem souber que nos ajude a complementar aí. Eu acho que é assim, mas o padrão deles é câmbio automático, como o nosso padrão é câmbio manual. Sem sair dos Estados Unidos ainda, talvez a maior diferença seja o negócio dos 16 anos, né? Nós fizemos um programa sobre isso. Isso é uma questão de cultura, né? É a cultura daquele país que modifica. Eu, particularmente, acho que com 18, 16 anos, você é muito novo para guiar um carro. Seja aqui ou seja lá. Eu também acho. Lá também é o mesmo problema, né? Vive dando problema, vive batendo o carro. As pessoas têm uma ideia de que os Estados Unidos é uma maravilha, né? Mesmo porque isso é vendido pelo American Way of Life. Eles vendem muito bem. Aliás, vende pro Hollywood e tal, mas lá os caras têm vários problemas desde o mais simples, tipo batida de carro, até um problema de estupro dentro dos carros. Né? O moleque tem 16 anos, dá aquele boa noite Cinderela pra menina e vamos ver, né? Então lá os caras têm sérios problemas também, lá não é essa maravilha. Aí você vai para os países mais nórdicos, que são os países mais de primeiro mundo mesmo, né? Que os Estados Unidos não é tão top assim. Aí a cultura já é diferente. Daí acho que é com 18 também lá, não é? A maioria dos países europeus é Dinamarca. Anos, os caras são mais tranquilos. Na Alemanha você tinha problema com bebida e álcool. E lá tem as autobahn, né? Imagina. Então é a cultura de cada país. Aqui a gente não imagina, não só por uma questão financeira e de estrutura, eu não imagino uma estrada que eu posso correr a quanto eu quiser. Não imagino isso. Falta imaginação mesmo. Independente, a estrada pode estar lisa, um tapete. Mesmo assim, eu não me imagino pegando um carro e acelerando tudo que eu puder. Pra mim é muita loucura isso. Isso agora, mas se você tivesse 16 anos, tivesse uma habilitação e um carrão, provavelmente você ia... Né, ia testar. Testar, pelo menos, no mínimo testar. Então, essas metodologias diferentes entre os países, elas têm, claro, o reflexo direto da cultura, tem o reflexo da infraestrutura. Na Alemanha eles só têm as autobahns. Porque são engenheiros. Alemão é engenheiro. Uma infraestrutura magnífica, os caras fabuloso. E eles têm daí, isso está refletido obviamente na indústria automobilística, os veículos com as marcas, né, e modelos mais sofisticados. Tirando ali Lamborghini, Ferrari, né, da Itália, na Alemanha tem Audi, Mercedes, BMW, tem Porsche, Volkswagen também, né? Então tem toda uma questão, essa combinação da condição econômica, tecnológica com a cultura mostra isso. Mas o processo de habilitação lá é muito rigoroso. Sim. E veja que... Mesmo porque o cara pode andar quanto ele quiser, né? Claro. Não, e assim, não é só difícil tirar a habilitação. A polícia rodoviária é alemã. Os juízes que vão são alemães, né? As prisões são alemãs. Então é um conjunto de... Por isso que não tem como você simplesmente... vamos copiar como eles fazem em determinado país. Não dá. Tem que adaptar a cultura. Agora, algumas coisas nós deveríamos nos inspirar, né? Nos inspirar e, nós temos casos aí de crimes de trânsito insolúveis há quanto tempo? Sim, pois é. Nós temos 20 anos de um código de trânsito que... Por outro lado, a gente tem crimes de outra natureza também insolúveis. Também. Né? Então não é só... a gente tem um problema na área do judiciário que é gigantesco. Que é lerdo, que não dá conta. E aí quando vem proposições do tipo assim, vamos estratificar mais a habilitação. Então, por exemplo, ainda na resposta aí para o nosso telespectador leal, a diferença de outros países. Tem países que consideram a categoria da condução que você vai fazer. Do tipo assim, se você já está focado em querer dirigir profissionalmente, tem toda uma lógica de processo.
E a primeira fase, que é comum a todo mundo, ela já considera uma graduação, coisa que nós não temos aqui. Aqui você faz o curso e você recebe a PPD e você pode subir no carro e fazer uma viagem de São Paulo a João Pessoa. Você já está autorizado para isso, embora a tua formação não considerou, né, todas, o povo vai enfrentar uma rodovia e tal, claro. E dirigir à noite, e com carga no carro, enfim. E tem países que fazem o seguinte, tá habilitado, beleza, é só em área urbana. Daí depois não pode passar de X% de velocidade, não pode dirigir em determinadas áreas ou rodovias. Depois de um certo tempo, aí sim, como acontece na aeronáutica, né? O brevet, a habilitação para... É escalável. É escalável. Você começa com aviões pequenos, tem toda uma estratificação. Até se chegar um Boeing, leva anos, né? Muito tempo, muitas horas no avião, às vezes no simulador, né? Para falar que, mas então estamos evoluindo, que tem simulador na primeira habilitação. Não necessariamente, né? Porque poderia ser melhor utilizado, já falamos disso aqui algumas vezes. Mas no geral nós temos sim diferenças entre os países, ela é sempre reflexo dessa combinação da evolução tecnológica, da cultura, enfim, e alguns deles eu acho que poderiam ser trazidos para cá, ou poderiam nos influenciar. A questão da começar com 16 eu também não... eu não sou muito fã. E os estados americanos fazem isso, não é todos, né? Tem aquela coisa de você tem uma habilitação, mas só pode dirigir com um adulto responsável. Isso. Né? Seja um parente ou alguém legalmente... em tese responsável para diminuir os problemas. Agora, só para encerrar, veja que com tudo que não há perfeição, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, que a gente resolveu pegar esses dois aqui para fazer essa comparação com o Brasil, com tudo que eles não sejam perfeitos, mas a violência de trânsito na Alemanha, por exemplo, apesar do alto consumo, eles bebem muito mais do que nós, eles têm as autobahns, eles têm veículos superpotentes, é muito menor, mas muito menor do que no Brasil. Mas daí é a questão da educação. Então... Se o cara vai beber, ele não vai de carro. Então, daí esses dias me disseram assim, mas claro, mas na Alemanha é porque... Não, mas é porque é tudo. É educação, tudo. Mas daí tem a infraestrutura boa da via, que também, em última análise, é reflexo de uma cultura aprimorada. Eles não tolerariam o que a gente tolera aqui da estrada, mais ou menos, de remendo a cada ano tem que fazer remendo na rodovia. A estrada também pode matar as pessoas, né? O cara pode estar sóbrio, dirigindo certo, o carro em ordem, e a estrada mata o caboclo, né? Aliás, vai ser tema do nosso próximo programa. Tá bom. Muito obrigado pela audiência, participe. Isso aí, escreve aí embaixo, até mais. Tchau.